a nós novamente aí por obra de misericórdia do nosso Deus, Igreja Evangélica. Subimos com Jesus, pastora Cláudia e pastora Raquel, mais uma live abençoada e você do outro lado para receber junto a gloriosidade da unção de Deus, não é, pastorinha? Boa noite, queridos. Lógico, pastor, hoje é dia de unção, hoje é dia de bênção, mais uma segunda-feira juntinhos, incrível, né? Como esse ano ele passou diferente, tá passando diferente, mas como a alegria do Senhor tem tomado conta do nosso coração. E nessa live não vai ser diferente não, esse momento descontraído, esse momento de paz, esse momento de alegria, esse momento de comunhão entre nós e Deus. E tem muita gente aí com a gente, pastor, eu vou trazer um pouquinho mais perto pra gente enxergar, tá aqui junto com a gente aqui, vamos lá. O Tiago, já passou mais gente, né? Mas tudo bem. Tiago Andrada, fielzão aí com a gente. Verdade. João Henrique Malaguti Francisca, abençoados pra vocês. A Lúcia Helena, que ela disse que tá sempre assim, pastora. Lourenço tentando pegar a gente na tela. A Belinha e o Paulinho também. Oração para essas crianças maravilhosas. Amém. Você viu que a gente tá com um jogo de claridade aqui hoje, né? A Tamara, beijão pra Sofia. Com certeza. A Solange Dias. Beijão. A Isabel Schmidt, o Francisco Nakayani. Glória a Deus. Tá também junto com a gente aqui a Fabiane Sato. Beijão, amada. Eles estavam cantando aqui. O irmão Mário, glória a Deus. O Cristiano Meirelles. Beijão para todos vocês, ó. Todos eles estão dando a paz, viu, pastora? Todos eles. Amém, amém. A Simone Melo, Samuel Klein, que tá junto com a família linda, Michele, Clarinha, Isaac. Para as criancinhas. Vamos lá, mais aqui, quem tá? Giovana Silva, que hoje é aniversário. Parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Deus abençoe ricamente a nossa ovelha amada, Giovane Silva. Coração pra ela, né? Coração grandão. Esse negócio que a gente vê, as pessoas ficam pais, parece que não são criancinha, né, pastora? Mas não deixa de ser tudo criança, né? Não deixa de ser tudo criança. Porque incrível, é mãe. É incrível achar que porque mãe e avó já tá velha. A alma nossa é criancinha ainda. E entre nós, né? Tem gente que já nasce velho, né, gente? Vamos embora. A gente já começa a falar antes da hora. Rodrigo Sato. Tiguinho. Sábado nós matamos um pouco de saudade, esse pessoal lindo, né? Quem mais aqui? O Luciano Vieira, que está sempre testificando dos cultos. A Rosélia Vieira. Rosélia, um beijo pro Thomas. Oh, que delícia. Não, assistir a live junto. Tá nossa queridinha também, Stephanie Viana. Beijão. A Ritinha, lá de Rio Claro. Um beijão. Fiel também conosco. Beijão também. A Rosélia Dona Paz. A Simone Ravaiani chegando, o Augusto Sato, que ele já estava desde o início ali com a gente. Oi, Assu. A Débora Silva. Que legal. Vamos lá, o Luciano Vieira tá dando boa noite, glória a Deus. Todos eles estão dando boa noite, glória a Deus, e cantaram junto. Antônio Tanaka. Sidney Rodrigues, agora eu sei que é de Tatuí. Olha. A priminha Julineri. Ai, vou deixar um coração para Larissa, ó. Para Larissa, ó. A Rosa, Maria do Rosário. Ai, glória a Deus. Saudades de vocês. Vamos lá. A Rosa e o Eduardo hoje, olha. Tinha que ter trazido um pouco do calor do Piauí. O Jaiminha, a Gabriela e a Nadima. Coração da Gabi. Olha, vocês que têm criancinha em casa e conseguem assistir a live, merece troféu, hein? Ai, glória a Deus. A Giovana tá agradecendo. Celso Silva tá junto com a gente. A Giovana disse que ama muito nós. Ai, nós também te amamos. O irmão Renato Rosa tá aqui com a gente. Obrigado, também. Irmão.
Djalma Soares, a Cleo, o Nivaldo e o Fábio. Beijão, glória a Deus. Da Cleo, Nivaldo e o Fábio ainda não deu tempo de matar a saudade, porque a gente fazia muito quarta, sexta, né? Tava tudo no culto junto, né? É verdade. A gente era mais presente nos cultos da semana. A Dulce Alves, paz do Senhor, pastoras, amém. Como Deus é maravilhoso. Será que você esqueceu alguém? Mas você esqueceu, perdoa, Ai, não. acho que não, né? Olha o Daniel entrando agora ali, ó. Não, pastora, eu já falei, Daniel Cardoso. Ah, mas ele disse que tá com a vozinha. Oi, vozinha Ifigênia. Um beijo pra vozinha Ifigênia. Mua. Ah, tem gente que é um doce, né? Ah, essa é do meu coração. Não vou falar que é anjo, porque... mas é um doce. E aí, pastora? Deus deu mais um dia de oportunidade para estarmos juntinhos, mantendo essa comunhão gostosa. Verdade. Nesses dias tão terríveis de luta, de batalha, vencendo tudo para a glória de Deus. Vencendo, porque o mundo está um caos, apesar que parece que acalmou, mas está muito difícil, e que Deus neste momento tenha misericórdia mais uma vez de todos nós que acreditamos, que adoramos, que estamos com Ele, pedindo a proteção, a graça dEle, e que cada momento Ele possa preencher todos os vaziozinhos do nosso coração, com essa alegria, com essa paz que sempre tem feito. Gente, é incrível, tem tanta coisa acontecendo no mundo e eu tão feliz, porque Jesus é tremendo, o que Ele faz por nós. Ai, pastor, eu vou dar um abraço para Marta Ferreira lá, graça e paz, pastora. Pastoras queridas. Querida Marta, ó, para você, a sua mãezinha, que não parece, eu tenho uma consideração enorme por vocês, um beijão. Então, pastor, e Deus fazendo essas obras grandiosas acontecerem, nos surpreende a cada dia com todas as grandezas dele. A gente vê e olha, a gente sabe que não é digno, mas tem nos alcançado, tem feito o melhor para nós, tem nos sustentado, aleluia. Quero que Deus continue abençoando a nossa nação brasileira com essa liberdade de levar a palavra. Até quando teremos liberdade? Deus tenha misericórdia, né? E assim a todo justo da face dessa nação, né? Que Deus não esquece de nenhum, que Deus abençoe o nosso presidente. Tadinho do nosso presidente. Eu gosto dele, ele é ungido de Deus, e ele é de Deus, e Deus vai usar. E dá para explodir nesse mundo mesmo, dá para falar coisa mesmo, porque não é fácil, né? Mas que pastora, Deus esteja com ele. Ele falou alguma coisa que eu acho que todo brasileiro tá com a garganta aqui sobre a mídia, né? Mas pode, né? Todos podem, o coitado não. O triste era antes, né? Um presidente que vivia bêbado, aqueles eventos de orgia com criança, aí né, ninguém falava, ninguém pensava em processar. Ah, e aqueles eventos, né? De orgias com criança, pastora, aquele foi o fim da minha visão, assim, sabe? Aquelas e todo mundo aplaudindo. E ele lá, né, aplaudindo e todo mundo achando certo. E agora, porque o presidente fala algo que está entalado na garganta da metade da população. Sabe por quê, pastor? Porque ele é escolhido, porque é de Deus, e porque antes de comer caviar, fica comendo McDonald's. Então, por isso que ele é odiado. Burger King. Então, é mais ou menos assim, não adianta esse mundo, quem é justo paga, mas Deus nos abraça, nos carrega, Ele nos tira de qualquer cisterna, se a vontade dEle, Ele tira, e todos nós estamos nesse agraciamento de viver a palavra, viver a graça, defender ungidos, defender a palavra, defender Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, defender a Bíblia Sagrada. Então seremos odiados pelo mundo, mas amados por Deus, né, pastor? Essa é a nossa vida, nós somos cristãos, queridos, né? Nós não somos desse mundo. E eu acredito muito na verdade, a pessoa que é verdadeira, ela ganha espaço comigo. Eu odeio gente fingida, sabe? Não é que eu odeio gente fingida, eu odeio fingimento, né? Aquela coisa de ficar dando voltinhas para falar algo, né? Manipulando, é ridículo. O povo de Deus, ele é direto, né? Nós somos até chamados de grosseiros, mas nós somos diretos. Não adianta, ainda que a gente não abra a boca, a verdade que vive dentro de nós já ofende, né? O crer que a gente tem em Deus já ofende o mundo. Eu estou muito feliz com o Espírito Santo que Ele tem nos dado. Muita alegria em tudo. Vamos lá, voltando. Querendo atualizar agora. Voltando. Em tudo a gente vê o domínio de Deus, em tudo a gente vê o Espírito Santo protegendo a gente. Importante.
né? Em todo tempo a gente percebe que Deus tem um plano para a igreja dele. A gente quer ser a igreja do Senhor e não quer ser corrigido. A gente quer ser chamado de filho, o filho da atualidade, sabe? Olha, os pais da atualidade, eu não sei se eles podem realmente corrigir os filhos, porque a maioria não deu um bom exemplo dentro de casa, né? O povo de Deus concorda comigo. Mas o pai que a gente segue, o nosso pai, ele é um pai bondoso, nele não há erro, nele não há pecado, nele não há injustiça, ele é misericordioso, compassivo, paciente. Então, nós temos o porquê receber dele as correções, né? A gente é corrigido por Deus e a gente tem prazer nisso. Eu estou vendo nos últimos tempos, homens e mulheres de Deus, não podemos generalizar, porque nem todos servem a Deus com coração como o nosso. Há muitas pessoas que ficam pelos bairros, pelos lugares, sendo mercenários, não são nem de Deus, se fazendo de obreiro, se fazendo de pastor. Não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que têm uma vida por décadas na presença de Deus, uma renúncia completa, homens grandes, conhecidos ou não, mulheres conhecidas ou não, mas que tiveram uma vida inteira dedicada ao Senhor. E eu posso ver o mesmo falar, o mesmo pensar. Eles estão todos gratos ao Senhor corrigir, sabe? Pela correção que Deus deu nesses últimos tempos à noiva querida, à igreja do Senhor. E nós estamos sentindo privilegiados, porque no meio de toda aquela desgraça que estava ocorrendo, o nosso Deus lindo, nosso paizão, olhou para nós e nos corrigiu, nos colocou na posição certa. E eu sei que ainda tem muito para corrigir em muitos lugares, que tem gente que ainda está teimoseando muito com as coisas de Deus. E é muito perigoso a gente que tem um cargo, por mais que seja de um rebanho pequeno, ou um cargo dentro da própria casa, ou no serviço, é muito perigoso a gente ser dominado pelas pessoas que estão debaixo das nossas ordens, porque na sociedade de hoje, se você tentar colocar ordem, seja no setor do serviço que você trabalha, seja na tua casa, seja na escola que você trabalha, ou na igreja, se você tentar colocar em ordem qualquer situação, hoje você é mal olhado, mal visto, as pessoas vão lutar de uma maneira muito feroz contra a autoridade. Mas você que está numa posição de autoridade, seja dentro de casa, no serviço ou no ministério, não desça o degrau da fé, não se posicione lá embaixo, não se humilhe para Satanás, não se humilhe para o mal já perdeu. Agora, se a gente se humilha para as obras más, nos tornamos perdedoras com a maldade já perdeu. Jesus Cristo, quando subiu na cruz do Calvário, ele já provou que existia santidade, que um homem poderia ser santo na terra. Ele provou bondade, ele provou que o bem vence. Olha, na morte Jesus provou que o bem vence. Então, quando a gente está do lado do bem, por mais que seja um caminho difícil, né? Cheio de tortuoso, é difícil, mas na verdade já somos vencedores. Então, quando a gente se humilha para o mal, nos tornamos perdedores com o mal. Então, prevaleça o bem dentro de você, prevaleça a fé dentro de você, exercita a tua alma a ter fé, exercita a tua alma a ter bondade. A bondade também é um exercício, não parece, mas é. Se você exercitar a bondade dentro do seu coração, pelo menos vai ter um bom costume dentro de você. E o Senhor vai começar a tomar conta, o Senhor vai começar a tomar forma dentro de você. O bem, ele já venceu, o bem é vitorioso. O diabo tenta nos enganar que a maldade, a ruindade, ela é vitoriosa. Nós estamos nesse mundo, óbvio, onde os principados e as potestades desse mundo lutam contra nós, mas nós já somos vencedores. Nós já ganhamos a guerra em Cristo Jesus. Então, avança para o bem, se lança para os bons pensamentos, caminhe para a santificação. E não adianta eu chegar e falar aqui para a pastora, olha, eu me santifiquei, eu sou uma nova pessoa, eu estou com um novo sentimento. Ela do meu lado, ela vai identificar na hora, pelos meus frutos, quem realmente
está vivenciando, o que eu realmente estou vivenciando dentro de mim. Então, viva o exercício do bem. Exercita a tua alma a viver as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor não é só carro, casa, dinheiro, emprego. Não, as bênçãos do Senhor é quando você se torna uma pessoa melhor, sabe? Quando a conversão em Cristo Jesus, ela toma forma dentro de você. Ela tem que tomar forma, não adianta falar assim, eu sou convertido e não tem uma mudança. A conversão, ela toma uma nova forma, nós nos tornamos uma nova criatura. Quer dizer, nós somos uma nova pessoa, nós temos novas atitudes, novos sentimentos, mas é necessário exercitar o bem, né, pastora? Quem pratica a palavra, ela se cumpre, né, na pessoa, na gente, é maravilhoso. Pastora, que gostoso ouvir de Deus. Se é isso que esse povo do lado de lá gosta, olha, você fala, eu fico delirando nas coisas de Deus, como é gostoso. Uma que vem de uma boca ungida, uma boca que pratica, um coração que pratica a palavra. Gente, estou muito feliz com Jesus. Uma das minhas alegrias, eu vou falar aqui, ó. Tivemos um culto presencial. Foi. E estava bom demais. Aí a pastora sugeriu que tivéssemos no Recanto, no Mar Paulista, quem quisesse. Meu pai, todo mundo já com medo de perder o lugar, foi escrevendo por dentro, por fora. Então, meu Deus, mal acabou a live de domingo, foi essa grandeza. As pessoas então também estavam igual eu, gostou demais de ter ido, gosta demais da live, mas gostou demais de ter ido, foi bom demais mesmo, né? E que Deus faça o melhor agora nesse fim de semana por nós. Então temos pessoas que vão no Mar Paulista, no Balneário Mar Paulista, e temos os que vão no Recanto, e temos tudo. Olha, mas eu estou apaixonada de ver a loucura do chegar, sabe? Do querer. Porque é muito sacrifício. Muito participar sacrifício. De um culto com máscara, é muito sacrifício. Quer cantar, sufoca, quer... mas mesmo assim, olha, eu vi um povo alegre sábado lá, que faz tempo que eu não via, sabe? E um frio que cortava, um frio que congelava, e todo mundo muito feliz, aleluia. Então, estou mais feliz ainda de ver quando foi sugerido para ir, e as pessoas ansiosas, apressadamente pegavam o lugar. Isso é bom. Noivas preparadas para quando o noivo vier, com óleo nas botijas, assim que Deus quer, corações preparados. Ainda está aí para vocês, agora 2 igrejas no fim de semana abertas, entende? Então nós vamos fazer o possível para deixar as 2 abençoadinhas como esteve agora nesse domingo. Essa é uma das minhas grandes alegrias, o Senhor sempre fazendo obras maravilhosas, pastora. Com certeza, pastora Cláudia. É prova que Deus está realmente entrando no lar de cada um de vocês, através da comunhão, dessa live, da comunhão com Deus. E algo que eu também posso ver que Deus está sendo mais presente na vida das famílias, pastora. Desejando mais Deus, além disso, a ação das crianças querendo cantar, imitando o culto. As crianças pegando violãozinho, as crianças querendo fazer como as pastoras, as crianças querendo fazer o culto, isso querendo é sinal tocar. De florescimento. Isso é sinal que dentro das casas Deus está em maior força do que a obra do mundo, a obra da carne. Eu estou muito feliz, né? Onde tem criança e a criança ela quer as coisas de Deus dentro da casa, significa que os adultos estão mais atingidos pelas obras de Deus. Com certeza, e graças ao Senhor, o Espírito Santo, essas lives também, que as pessoas estão mais focalizadas, e a diferença de cristianismo é forte. A gente vê muitas pessoas mais fortes, mais praticantes da palavra, e eu vou no meu apelo, não desanima, continua forte e firme na presença do Todo-Poderoso, rejeitando o velho eu, né? Rejeitando o mundo, as coisas do diabo e agarrando-se a Deus, e Deus vai fazendo a diferença. Como Ele faz a diferença? Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Estamos aqui felizes por isso, que está sendo corações maiores números alcançados, transformados pelo poder inabalável da palavra do Espírito Santo de Jesus de Nazaré.
Quão bom é isso. E o gostoso agora que é a Igreja do Senhor, eu não estou falando da denominação Subimos com Jesus ou outra denominação, estou falando dos salvos. Nós estamos realmente saindo de uma névoa muito grande, de muitos anos, agradando as pessoas e não agradando a Deus. E eu creio que é um momento que a gente vai parar de ser silencioso, né? Você pode falar assim, pastora, nós estamos sendo silenciados aos poucos com as forças das culturas atuais. Eu vou falar, a gente já estava mais silenciado dentro das igrejas, porque não adianta eu pregar lá na frente uma coisa e depois, pelo corredor, a gente ter que ser outra. Ceder na hora de uma cantina da igreja, ou num ensaio, numa comunhão, antes do culto, depois do culto, a gente cedendo às forças desse mundo, não é natural. E eu estava vendo uma frase muito bonita, me chamou a atenção, pastora, é do grande líder Martin Luther King, né? Ele fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Oh, que lindo. E é algo que veio a calhar que eu ouvi essa frase hoje novamente, pastora, e ela já estava muito no meu coração. Então eu creio que foi um sinal de Deus me aprovando naquilo que eu estava pensando, naquilo que eu estava procurando em Deus. Muito bom. Eu estava com isso no coração, porque a gente olha muito para os maus, mas o bom quando ele está em silêncio, o justo em silêncio, é uma desgraça, gente. É uma derrota. O justo, ele não nasceu para ficar em silêncio naquilo que vê. E ultimamente nós fomos levados por forças malignas a ficarmos muito silenciados. A gente é capaz de falar sobre tudo, combater sobre tudo. A última década, eu posso dizer que eu ouvi muito cristão falando sobre alimentação, sobre corpo, sobre estética, com certeza, sobre futebol. Foi o que eu mais escutei na última década o cristão falando. E eu não escutei o cristão se posicionando. Foram poucos cristãos que eu vi se posicionando, né, contra as obras do inferno. Então isso vinha me consumindo há anos. Porque eu vi assim que qualquer conversa era mais fácil sair todos esses tipos de assunto. Alimentação, nutrição, estética. Corpo, estética, sabe? E até futebol. Mas era só isso. E eu não via se falando dos propósitos de Deus para a vida das pessoas. Sabe? Aí quando acontecia uma bomba de uma traição na família, de uma pessoa ficar doente, daí as pessoas, era natural vir procurando o evangelho, vir procurando oração, mas depois que era resolvido, isso antes da pandemia, né? Era resolvido essas questões, logo se voltava para os mesmos rituais de pensamento e de conversa. E isso é muito triste, gente. É muito magoante. E a gente que buscava já o Espírito Excelente de Deus de uma maneira sobrenatural, era meio que sugado por essa história e acabava um sugando o outro. E hoje eu vejo uma igreja preocupada com os valores reais, os valores do cristianismo, é a família, os valores do cristianismo, o casamento abençoado, a moral, a santidade, resgatar vidas, resgatar almas, né? Resgatar pessoas dentro da própria casa. Quantas pessoas dentro da própria casa, pastora, estão morrendo? Estão morrendo. Né? Quantas pessoas estão suicidando aos poucos? Porque a gente conhece o suicídio que é de uma vez só. Mas quantas pessoas estão matando os seus sentimentos aos poucos? Sabe? Eu falo que tem uma morte silenciosa que a pessoa faz. Ela vai morrendo por dentro. Ela vai perdendo toda a expectativa com Deus. A expectativa com ela mesma, com Cristo. Né? Ela vai morrendo por dentro. Porque ela vai vendo tudo errado à sua volta e ela não pode se posicionar. Ela vai vendo as pessoas jogando fora a vida eterna, jogando fora as bênçãos do Senhor, e ela não pode se posicionar. Ô, pastor Joilton, tá entrando aí? Oh, conseguiu chegar aí. Oh, a paz, pastor, já estou ligada. Olha só, pastor Joilton
Todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Legal, pastor, legal. Vitorioso. Então, pastora, o homem e a mulher de Deus estava morrendo aos poucos nos últimos tempos, né? Atrás, assim, antes da pandemia. Mas ainda tá na hora da gente se posicionar. Tá na hora de você ter postura. Esse negócio assim, falar assim, olha, eu vi lá uma coisa errada, mas eu vou ficar quieto porque eu não vou me meter na vida dos outros. Agora virou hábito, né? Deixar. E quem tá cheio do Espírito Santo Não aguenta. não aguenta ou fica assim, meu Deus, por que eu fui abrir a boca, por que eu fui falar, por que eu fui fazer? E isso é dentro das casas, gente. Um pai de família cheio do Espírito Santo hoje não pode ter posição, não pode ter uma opinião. A mulher que é cheia do poder de Deus, ela tem que ficar calada diante dos acontecimentos errados das pessoas da família. Peraí, isso é uma verdade, essa frase. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então você que é de Deus, você que é do bem, você que é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, concordo. Você tá morrendo aí do outro lado, porque você tá vendo as coisas e não tá podendo gritar. Você não tá podendo mudar a situação. Mas não porque você não tem potencial para mudar a situação, porque você tem. Você tem fé. Mas você tá acuado porque hoje a sociedade do mundo entrou dentro das casas do cristão, dentro das igrejas. E essa doutrina de Satanás, que a gente tem que se calar diante daquilo que a gente está vendo, que está matando, roubando e destruindo, sabe? E você não pode falar nada porque vai ofender, porque as pessoas são sensíveis, porque elas estão endemoniadas. É assim mesmo. Não me machuque, não me magoe. Eu vim de uma época que quando a gente falava as coisas de Deus, o endemoniado rolava no chão. Glória a Deus. Hoje o endemoniado continua falando como se ele tivesse, sabe, com razão. Demônio na vida de uma pessoa é pior do que droga. A pessoa fala aquilo que não é para ser dito. É assim mesmo. O diabo domina a mente e a boca da pessoa e ela fala, ela domina os que estão em volta. E você que é do bem, você que é de Deus, você que tem uma vida consagrada ao Senhor, você está cansado, você está ficando doente de tanto não poder agir. E hoje o Senhor está te chacoalhando. Concordo. Você veio para ser a boca de Deus nessa terra. Se Jesus olhasse o que estava acontecendo e ficasse quieto, nós nunca saberíamos qual era a verdade. Jesus nunca deixou de falar para os fariseus a verdade. Ele e João Batista chamaram de sepulcro caiados, porque são bonitos por fora e cheios de ossos podres por dentro. Jesus compara, a palavra de Deus, compara dessa maneira a pessoa que é endemoniada. E nós temos essa visão, porque nós aceitamos Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo. E cansamos de ver Satanás bailando. Pastora, tem um versículo aqui em Tiago, capítulo 4, que fala assim, ó, Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ai, repete. Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa é a palavra. Quantos homens e mulheres de Deus aqui junto conosco, como eu, como a pastora Clau, a gente sabe que uma palavra nossa pode dar um livramento. Eu creio. E a gente não faz por medo, a gente não faz por um respeito, a gente anda respeitando o quê? O que a gente anda respeitando, pastor? A gente anda respeitando o Satanás, porque ele é entrão, ele é atrevido e acusador. Então a gente está praticamente respeitando ele, pastor. É verdade, não é, povo de Deus? Ele nos acusa, ele é atrevido, ele pode tudo, e nos acusa, e estão obedecendo a ele. Mas com a nossa palavra dentro da Bíblia, pastor, a Bíblia, a palavra da Bíblia possa dar força a nós, o justo. Que de hoje em diante a gente tenha uma ousadia cheia do poder do Espírito Santo, e abrir a boca na hora certa. Não é o cheio da razão, é quando a gente é ciente que é errado, que é pecado, que dá miséria, que gera morte, gera desgraça, aí a gente entrar e mostrar
com a fé, com o amor, a palavra de Jesus Cristo. Olha, pastora, quantas mães tá vendo a filha ou o filho sendo usado pelo inimigo para destruir um lar e não pode falar nada, ainda tem que aceitar o pecado dentro de casa. Ou aceitar já é um grande pecado, mas apoia a pastora pelo medo. Pelo medo. Medo do inferno, do Satanás, pelo medo. Porque tem coisas que você não pode fazer nada, você não pode. Eu já tive situação que eu não pude fazer, mas também não apoiei. Muito menos aqui no coração. Apoiar é pior do que fazer. Então vamos acreditar na palavra que liberta, né, pastora? Verdade, pastora. Quantas crianças estão sendo abusadas e as pessoas não podem falar nada? Não pode defender os próprios filhos. Não pode. Não pode defender os próprios filhos, porque assim, ó, sabe que alguém da família do cônjuge, um tio, um avô, uma avó, um irmão, é pedófilo. Mas se a esposa ou o esposo for falar assim, olha, aquela pessoa é pedófilo, você tá contra minha família. Essa história assim, é minha família, gente, sabe? Não importa se é o nenê do vizinho. Não importa se se é o bebê de alguém, do inimigo. A gente vai defender, sabe? Quanto mais o próprio filho, quanto mais o próprio sobrinho, o próprio neto, tá certo quem defende, sabe? Uma irmã mesmo, uma irmã em Cristo aí, uma irmã ovelha nossa, ela falou assim, pastora, quando eu soube que um fulano da minha família estava chegando na minha casa, meus filhos ainda eram criança, eu falei, fecha a porta, fez bem, fecha a porta. Pro próprio parente dela, fecha a porta. Tá certo. Mas se hoje uma esposa for falar assim, olha querida, eu não quero aquela pessoa perto do meu filho, aquele seu irmão perto do meu filho, aquele seu sobrinho perto do meu filho, seja lá quem for, a pessoa fala assim, mas é meu irmão, é meu sobrinho. Vira o mundo de ponta cabeça. Mas você que sabe, é ciente da razão, a certeira, não desista de defender, não desista de cuidar, porque Deus vai ajudar muito quem crê. E eu vou falar, você se posicionando, você sabendo fazer o bem e não fazendo, é bíblico, é pecado, sabe? É pecado. E você agindo, Deus vai estar te auxiliando. No momento que você age, é muito difícil, porque todos ficam contra você. Difícil. Todos. Mas a partir do momento que o Senhor viu a tua fidelidade, que você entrou no campo de batalha, que tem gente falando assim, ó, eu quero batalhar pelo meu Senhor. Quando você sabe fazer o bem, você faz, você entra num campo de batalha tão perigoso, mas é tão perigoso, porque Satanás, ele tem muitos discípulos dele também em volta nos lugares para te agredir, para te denegrir a imagem, porque ele vai tentar achar uma falha em você, vai tentar te denegrir, vai tentar te humilhar no lugar, mas você permaneça fiel, porque eu garanto por experiência, depois Deus te eleva tanto, mas o Senhor, ele passa a te abençoar de uma maneira tão grandiosa. Não é, talvez naquele primeiro momento você vai sentir errado, você vai sentir que você foi demais, você vai sentir sozinho, você vai sentir, sabe, até abandonado, mas você não tá abandonado. Daí depois de algumas horas, alguns dias, alguns meses, o teu crédito com Deus fica tão grande, tão forte, que além da bênção daquilo que você lutou, você vai ver o quanto o Senhor, ele vai atuar sobre a tua vida. E aquela história assim, ela é minha, ele é meu, não mexe com ela. Ele é meu, ela é minha, não se mete com ela, porque a guerra que essa pessoa guerreou não era dela, ela era guerra minha, e ela entrou para guerrear em meu nome, e o Senhor vai te dar vitória. O Senhor não vai deixar você humilhado e humilhada. E sabe, aqueles momentos que vem a enfermidade mortal e todo mundo esperando, porque você foi o bocuda que foi contra o diabo, que protegeu o inocente, que lutou pela vida do órfão, da viúva, da criança,
do desamparado, aquele momento crucial, o Senhor vai estar lá te dando vida. E quando todo mundo estiver esperando que você vai descer a sepultura, o Senhor vai fazer você sair andando, o Senhor vai fazer você desfilar as tuas bênçãos, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Você não está sozinho quando você se posiciona em lutar pela vida do justo, em lutar pelos inocentes, em lutar pelos carentes de uma defesa vinda de você. O Senhor vai te dar vitória, pastora. Tem muita gente em concordância ali. Com certeza. Quando você falou, você vai enfrentar uma grande luta, porque o mundo já está no maligno. O mundo é a favor disso. Mas Deus, Ele paga muito bem, Ele abençoa. Ele não sabe porque tem tanta gente muito abençoada em todas as... Como eles conseguem ou não? Porque são essas pessoas que defendem inocentes. Quando você falou mulheres também, quem quer que seja, gostei. Porque tem muitas mulheres apanhando, todas cheias de marcas, lesões, e não pode falar, eu caí, eu fiz. E a gente sabendo e não vai defender porque, é sem vergonha, gosta de apanhar. Ninguém nasceu para apanhar, não. É porque vai defender? Não. É vítima que precisa de ajuda, nem se for intercessões de orações, nem se for uma palavra como a pastora diz, e nós somos bem pagos pelo nosso Deus de defender crianças, defender mulheres, defender inocentes, não importa, velhinhos, né? Quantos velhinhos apanhando, né? Velhinho cai à toa, tá tudo roxo, fica roxo porque apanha de marmanjos, é empurrado por endemoniados, e Deus colocou para defender a palavra. O mundo jaz no maligno, mas nós temos bom ânimo do Senhor. Eu venci o mundo e nós vamos vencer, porque Deus guarda bem, Deus protege bem, Deus abençoa todas as áreas quando a gente faz isso. E quando você for fazer o bem para alguém, espera a recompensa do Senhor. Só. Essas pessoas que foram machucadas, foram magoadas, elas não são obrigadas a acreditar na tua bondade. De jeito nenhum. O seu mérito é ver as pessoas sendo abençoadas, não é as pessoas lhe agradecendo, sabe? É ver as pessoas libertas, abençoadas. E não julgue uma criança que é maltratada, uma mulher, um homem, um idoso que é maltratado, falando assim, por que não sai da situação? Gente, eles têm sentimentos, não dá. Sabe? Eles têm muitos sentimentos, um sentimento colocado pelo maltrato. O sentimento colocado pelo maltrato é a culpa. Sabe? Eles precisam de ajuda, eles precisam de orientação. E precisa que a gente tome uma atitude. Então, quando você vê uma mulher sendo denegrida, sendo maltratada, uma criança, um idoso, um homem, né, fragilizado, e você fala assim, por que não sai da situação? Fala assim, não. Se propõe a orar por essas pessoas, sabe? Hoje tem muito comentarista e pouco intercessores. Então, se você vê, tem muita gente comentando a vida dos outros, criticando, mas poucas pessoas de oração. E todas as vezes que a gente sai de uma situação que é quase impossível de sair, provavelmente tem pessoas de oração por detrás, sabe? Sempre tem pessoas de oração por detrás. É muito importante o fato da oração. E eu creio que hoje a depressão também, ela vem muito pelas pessoas não aceitarem que na vida dela pode acontecer alguma coisa ruim. Na nossa vida nós estamos sujeitos a todas as coisas. O importante é não ceder para as mágoas, para o que o diabo tem para oferecer. Verdade. A gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que olhar para aquele que já abriu os braços na cruz do Calvário para nós e continuarmos. Não podemos parar, sabe? O cristão não tem essa assim, eu vou parar para ter depressão. Não, o cristão não. O cristão ele vai lutar até o último respirar. O cristão ele nasceu da água e do Espírito com essa personalidade. A personalidade de guerrear mesmo. A personalidade de um pouco chorar e muito levantar. A gente se dobra, mas é de joelho na oração. A gente não se dobra por Satanás, não. A gente se levanta em oração, sabe? A gente pode estar cansado fisicamente, a gente pode estar esgotado mentalmente, mas a gente nunca para de lutar. Então, volta a repetir o versículo, pastora. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado. E muitas vezes, vamos abrir correndo, é mais um versículo só em Lucas 6, muitas vezes deixamos de fazer o bem, pastora, porque o que os outros vão pensar? Né? Se você acha que ser cristão é você vai ser uma pessoa assim, tipo um popular, vai virar uma pessoa popular que todo mundo gosta de você e só fala coisas boas, tem alguma coisa errada contigo, eu tô preocupada com você. Porque Jesus Cristo, se nós seguimos Ele é o nosso mestre, o nosso guia, o próprio Jesus Cristo fala em Lucas, capítulo 6, versículo 26, fala assim: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Ai de vós, quer dizer, estou preocupado com vocês quando todos os homens falarem bem de vocês. É Jesus falando. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Quer dizer, tá muito o mundo te elogiando, tem alguma coisa errada. E você pode perceber, pastor, até não vou falar detalhes, mas foi uma ovelhinha que eu amo muito, que é a Fabi, ela falou assim, tem um tipo de pessoa, pastora, que é carismático, é verdade. E esse tipo de pessoa do mal, elas são carismáticas. A primeiro plano, ela seduz. Né? Porque elas não têm caráter. Se você cantar, elas cantam. Se você subir na montanha, elas sobem. Elas querem... Pôr a roupa, pôr e tirar também tira. Tanto faz. Então é sem caráter. Sem caráter. Então, eles atuam, né, pastora? Atuam. Então, é muito fácil o ser humano gostar de pessoas que têm o mesmo ritmo dela. Mas, espera aí. A máscara cai. O justo permanece. Glória a Deus. O justo é como um carvalho. Quanto mais temporal, mais forte ele fica. Glória a Deus. O justo é indestrutível. O justo é como a videira. Quanto mais velho, daí que vai provando quem ele é. Ele continua... A oliveira, quanto mais velho, mais produz. O justo é forte. Dizem que o carvalho, sabe pela grossura dele, quantos temporais ele pegou. Assim é o justo. Você é forte. Ainda que as pessoas não sintam nada por você, é bíblico mesmo. Você não depende... Olha que bonito, pastora. O justo não depende da opinião dos outros. Você não depende da opinião dos outros. Assim, vou declarar, o presidente da república não depende também da opinião dos outros. Glória a Deus. Você é justo, não depende. A pastora Cláudia, ela não depende da opinião dos outros. Quantas vezes as pessoas vieram para nós, ai pastora, você é maravilhosa, você não merece, você isso, a gente fala, arreia de mim, Satanás. Arreia de mim. Sabe? Porque a gente não precisa da opinião de quem não está em Deus. Glória a Deus. Quem não está em Deus não interessa para nós a opinião deles. Não bate. Sabe? Não gosta de Deus, não vive Deus, não tem comunhão com Deus. A opinião dessas pessoas para nós não faz diferença. Para nós quem faz a diferença é a opinião do nosso Deus. Ele faz a diferença. O que Deus pensa. Eu durmo toda noite pensando, Senhor, o que você pensa de mim? Me perdoa. O justo que não pede perdão não é justo. A gente só tem, para Deus estou falando, a gente só tem no coração o que Deus vai se agradar. Eu fico pensando assim, meu Pai, quando chegar naquele momento do juízo, né? Porque nós não vamos perder a salvação, porque já somos salvos, nosso nome está no livro da vida, mas vai ter um julgamento para nós também. Quando o Senhor fala assim, olha, Kel, você não fez isso, você fez aquilo, eu vou ficar com a cara no chão, porque para mim Ele é tudo. Ele é tudo, que o Senhor possa apagar e colocar no mar de esquecimento toda a minha incompetência, todas as minhas falhas, mas algo que eu não quero carregar. Eu saber fazer o bem e não fazer. Ai, glória a Deus. Eu quero que o Senhor coloque tudo aquilo que eu sei fazer de bem em prática através do Espírito dele na minha vida. Eu acho que tem muita gente concordando, né, povo de Deus? Vocês concordam, não é verdade? Tá tudo lá, é verdade, pastor? A palavra é maravilhosa, é certeira. E quando a gente bate tanto numa tecla só, porque a gente lida com pessoas, eu vejo, pastora Kel, que é mais fácil ser liberta um dependente químico do que uma pessoa que foi frustrada na infância com maltrato, uma mulher sofrida, que apanha, como você disse, são sempre culpados. Você já viu uma criancinha que apanha e sofre tudo isso aí? Você pergunta para ela, ela fala, fui eu sou ruim.
Deus, e quando aquela criancinha merecia tudo aquilo, e assim a mulher. Então a gente bate muito nessa tecla, porque é mais fácil um dependente químico ser liberto do que uma pessoa dessa. Elas vão vivendo, mas sempre frustrada, sempre com quê? Sempre para baixo, difícil. Acontece, tá velho já e com aquele sentimento, meu pai me batia, minha mãe me espancava, meu marido me judiava, minha mulher não sei o que lá. Então a gente bate porque sabe nessa tecla, porque sabe que é uma maldade diabólica que destroça com a alma do ser humano. E pela nossa fé, o pouco que nós vamos conseguir tirar, pastor, é bastante para nós, porque somos pequenas também, mas Deus é grande. E o nosso ideal é ver mães, pais de família, avós, bisavós já transformado, porque não levou nada do passado, Deus libertou e Deus liberta. Quem aceita Jesus, Deus liberta. Uma nova criatura, por isso que fala a Bíblia. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É essa que é a palavra que a gente acredita. E eu gosto de ouvir a palavra. Eu fico apaixonada, quero mais, pouco que nossos momentos são rápidos, são poucos, mas é gostoso, pastora Raquel. Verdade, pastora Cláudia, você está falando aí, né, que as pessoas trazem marcas. Então, só eu na igreja vou fazer 49 anos na igreja. E trabalhando assim na obra minha vida inteira, desde muito novinha, né? Então eu peguei muitas gerações, várias gerações de pessoas. E eu vi muitas crianças a minha vida inteira falando assim, pastora, eu sou culpada do meu pai ou da minha mãe ser assim. E eu conheci os pais antes das crianças nascerem. E era, olha gente, quase impossível convencer as crianças que não era culpa deles, que os pais já eram daquele jeito antes de nascerem. Porque a gente conviveu muito com várias gerações de várias famílias que estão ou não estão na igreja. E isso a gente via que os pais já traziam uma carga de desgraça, de mau caráter, de uma personalidade agressiva, ruim, né, ou viciada, antes de terem filhos. E daí as crianças, quando eles começavam a entender já o que estava acontecendo, eles falavam assim, ainda muitos, era a época que eu era só a Raquel, né? E agora a pastora, então eles falam assim, Raquel, eu que estraguei a vida dos meus pais. Depois que eu nasci, sou eu culpado do meu pai ser assim, da minha mãe ser assim. Gente, eu passava horas, e às vezes passo horas, convencendo uma pessoa que já estava alojada essa legião nos pais. Porque são ungidas do Senhor, porque o mundo já está no maligno. E diabo não luta contra diabo. É mais fácil vir pessoas falando que eles são culpados realmente, se não fosse isso, aquilo, frustra mais ainda. Graças a Deus tem pessoas como você, como nós, levando essa palavra de libertação, pastor. Porque seria mentirosa se eu não falasse diferente, né? Nossa, ainda mais experiente. E também já vi muitos filhos maltratando pais que são bons. Pais honrados, que tiveram uma conduta correta, né? E os filhos maltratados, todos que eu vi, todos, eles foram dentro do meu trabalho, né? Tô falando. Todos foram bons filhos. Acabaram por ser bons filhos. E eu via muitas pessoas falando assim, os filhos são bons porque os pais são bons. E eu sabendo que não. Porque na verdade são crianças que foram educadas dentro da igreja. Jovens que foram educados dentro da igreja. Porque não parece, gente. Mas a igreja, com um bom pastor, um anjo da igreja bem estruturado em Deus, a igreja se torna um campo de amor. Né? E por mais que as pessoas achem que amor é só ficar passando a mão na cabeça, o amor é correção, o amor é ensinamento. Quem ama, ensina. Por exemplo, se a gente está vendo uma criancinha indo para uma ribanceira, se você tem amor, você vai fazer o quê? Corrigir, né? Indo para uma faca, você vai o quê? Corrigir. Você vai ver uma criança com uma tesoura na mão, você corrige. Então nós corrigimos também. Mas a igreja é um campo de amor que sara vidas, que o Espírito Santo ele tem liberdade de corrigir, liberdade de sarar vidas, e tem pessoas com um propósito, como eu e a pastora Clau e eu, na verdade, pessoas com um propósito de que Deus faça morada na vida das pessoas, o propósito de ver vidas restauradas. Pastora, um grande exemplo de pessoa que foi abusada sexualmente. E se ela vier a pirar ainda, mas até hoje ela se manteve, né, no Senhor,
é a Joyce Meyer, né? Testemunho A pastora Joyce Meyer. maravilhoso. Quem gosta de ler, pode ler os livros dela, que são maravilhosos. E ela, em todo o tempo, ela mostra que há um grande conflito. Ela chegou, perdoou o pai dela. Pesquisa para ver. E não é que é fácil a pessoa ser liberta do maltrato que passou, dos Ela não estrupos. falava que era fácil, Não. mas venceu, né? A personalidade que ela adquiriu através do maltrato. Não era fácil. Mas venceu. Venceu. E eu creio, pastora, que a grande vitória dela também... Grande mulher de Deus. Então, eu creio que a grande vitória dela foi que ela não guardou para ela. Ela expôs e ajudou outras vidas. E no nosso país, não pode, né, de norte ao sul, tem no norte, né, de achar que é comum o abuso e no sul esconder. Então, do norte ao sul no nosso país, acaba escondendo as coisas, ocultando. Então, põe para fora mesmo a tua dor, sabe? Deixa o Senhor agir. A Simone Havaiana, é verdade, pastora, sou prova disso. Quando cheguei na igreja, era cheia de traumas e com esse amor vi o Senhor Jesus. Ai, que lindo, E Havaiane. Olha, muito foi lindo. Havaiane. Deus abençoe por testemunho. É bonito testificar. Quanta gente vai falar, ela teve jeito, eu vou ter. Ela foi liberta, eu vou ser. E olha que... Não é algo que dá para perdoar, não é para ser liberta, não, mas Deus é grande. Né? E olha, pastora, ela chegou na igreja com traumas de infância, mas as pessoas que iam com ela eram pessoas também super doentes da alma. Ai, doente. Que a maltratava o caminho inteiro indo para a igreja. Então era para ela ter desistido e o Senhor a manteve, né? Quando você vê como o Senhor trabalha numa alma, né, pastor? Deus amou porque viu lá no fundo o desejo ardente que ela queria, né? Isso é maravilhoso. E hoje é mãe de 3 filhos abençoados, pode, né, conduzi-los na presença de Deus. Estavam lá os 3 filhos dela no sábado. Parabéns, parabéns vocês que testificam, viu? Já fala, me emociona. De pensar que Deus usa 2 pessoinhas tão pequenas para libertar que seja uma alma. E tem muitas almas livres através da mensagem de paz da Bíblia Sagrada que Deus nos usa. É incrível, pastor. Tocou, né? Estou aguentando para não chorar, mas da presença de Deus. Eu sou fruto dessa árvore, espiritualmente também. E quando eu era adolescente, não se ouvia tanto falar desse assunto, né? Os casos eram abafados dentro das casas, né? Dentro das casas. E eu lembro que a pastora Cláudia, ela tomou a decisão há muitas décadas. Eu era ainda adolescente e eu vi a grande batalha que ela passou dentro de casa. Meu Deus. Porque de primeiro plano, o missionário, ele apoiou a pastora Cláudia, mas depois ele foi vendo que ia perdendo adeptos, que as pessoas que eram mais, assim, atuantes dentro da igreja eram as mais perigosas e elas tinham poder até de tirar famílias inteiras. Quando a pastora Cláudia começou o trabalho de libertação para as crianças, foi difícil. Que acabaram até indo para a homossexualidade, não por uma opção, mas porque foram abusadas na infância. Até a pessoa foi por opção, legal, é a opção dela, mas ela ser levada a isso por abuso sexual, eu acho um absurdo. Quando se perde o direito, quando se perde o direito de escolha, a pessoa tem que ter o direito de escolha. E eu lembro bem, a pastora Cláudia teve uma grande luta dentro de casa, porque as pessoas chegavam para o meu pai, que era o líder do ministério, na época vivo ainda, e eles falavam muito mal da pastora Cláudia. Eles tomaram uma atitude muito forte contra ela na época, e assim, coisa que foi uma rebelião muito forte. Então, dentro da nossa casa, houve uma luta intensa, uma luta física mesmo. E então, quando as pessoas elas vêm falando assim, olha, eu não luto pelo meu bebê, pelo meu sobrinho e tal, porque eu tenho medo da violência, eu falo, você não passa de um nada. Porque, na verdade, eu vi minha mãe lutando pelo filho dos outros dentro de casa. E quanto mais luta tinha dentro de casa, porque meu pai ficou assim, com medo da repercussão que ia ter, porque na época não se falava disso, né? E eu lembro que ele até tentou fazer o trabalho de libertação, e as pessoas também, lá na igreja que ele estava trabalhando, que era o mesmo ministério, e as pessoas começaram a sair da igreja dele, e ele ficou com muito medo. Então, quanto mais tinha luta dentro de casa, mais cartas chegavam para nós pedindo ajuda. E eu participei junto com a minha mãe, e graças a Deus, Deus me deu um coração
parecido com o dela, nesse sentido, onde eu me posicionei junto com a pastora Cláudia, eu não tinha nem voz ativa dentro de casa, muito menos dentro da igreja, né? E o Senhor me deu essa atitude e junto com ela começamos a lutar pelas vidas, lutar pelas crianças. Tem pessoas que valeu muito a pena na minha vida, hoje eles são o meu orgulho, valeu a pena ter lutado por muitas crianças. Hoje são homens e mulheres de Deus estruturados, abençoados, que me ajudam na luta agora por outras vidas. Obrigada, eu tenho muito orgulho das minhas crianças, que hoje são homens e mulheres formados. Abençoados. E valeu a pena. Uns estão solteiros, mas porque ainda não acharam a cara metade, porque entenderam que a vida não é fácil, eles têm valor e não vale a pena se jogar na mão de qualquer pessoa em troca de sexo. E eles têm valor. E eu fico muito orgulhosa de ter uma geração muito bonita aí. Hoje já tem netos na fé, né, pastora? Netos. Maravilhoso. E eu tenho muito orgulho disso. E isso não pode parar em nós duas, não. Eu quero que vocês continuem levando isso adiante. É isso aí. Essa força, nós sabemos fazer o bem, nós vamos fazer. Então, as cartas que a minha mãe recebia eram muito fortes. Ela falava assim para mim, em particular, Kel, aquelas pessoas nasceram junto com você na igreja. E elas não frutificaram, e você frutificou, tem alguma coisa errada, tem algo escondido. Eu lembro bem até a pastora Elizabeth falando, muito tempo era jovenzinha Facal, tem coisa errada nas pessoas que estão em sua volta, porque eles não dão frutos, e você é uma mulher muito de Deus para as pessoas à sua volta não dar frutos, e aí o Senhor fez com que tudo fosse desvendado. E eu creio que, ainda que leva 30, 40, 50 anos, tem muita gente no processo de libertação. Mas lutem também. A partir do momento que você foi abusado, como esposa, como filho, como marido, aquele momento você não tinha como agir. Mas agora que você aceitou Jesus e o Senhor já te fez independente, você tem sim. Você tem um poder sobre a tua alma, de não deixar ela ser uma alma podre, uma alma escura, uma alma sombria. Você tem escolha sim, e pode fazer da sua alma uma alma muito cheia do poder de Deus, cheia de bondade, cheia de caridade, amor ao próximo, né, pastora? Muito lindo, pastor, e deixando bem claro que, louvado seja Deus, eu não passei por isso. E amar tantas pessoas que passam, que passaram, que estão passando, amo muito. Assunto que nós duas choramos, né, pastora? Sim, a pastora Cláudia também, ela sempre teve ela sempre me protegeu muito, eu louvo a Deus por isso. Sempre, não passou também por isso. Graças a Deus. E a pastora. É algo assim muito forte, nós duas não ter passado, conhecemos o assédio e tudo, mas sem chegar a nos tocar, nada. Então nós fomos abençoados e tanto amor para as pessoas. A gente é escolhida para libertar você. E eu não consigo assim escutar certas pessoas falando assim, eu amo porque é meu filho. Gente, eu amo o filho das pessoas, eles nasceram de outros úteros, de pessoas até ruins e más, mas eu amo cada criança, eu amo cada vida, e isso só pode vir de Deus, né, pastor? Eu não estou tendo tempo de ler, mas eu vi o seu testemunho, Sandrinha, então qualquer um aí vai lendo os testemunhos que valeu a pena. Então, pastora, vamos continuar nessa batalha. Como você disse, não precisa ser nosso filho para amar, é uma alma preciosa. Se Deus nos colocou assim, nós vamos defender. E quando a pastora testificava, eu chorei, estou quase chorando, porque ela falou, minha mãe sofreu muito na época. Eu não estou chorando pelo sofrimento, estou chorando já pela vitória do reino. Aleluia. Porque na época, realmente, você é um lar maravilhoso, um lar que está lutando, e de repente vê tudo desmoronando, porque você defende uma causa justa. Uma causa de fora, né, pastora? Uma causa de fora. Você defende algo assim, estrondoroso, né? Tem gente que confunde. Tem a mimação, mas tem o frustrado realmente, o vítima realmente, que a gente ajuda. A gente sabe a diferença. Eu sei a diferença. Muitos anos, né? Então, pastor, você jogou tudo fora, por isso eu não joguei, eu ganhei. Como a pastora falou, tenho gente maravilhosa do meu lado que reconhece o Senhor que está em nós, que reconhece a libertação, que luta para ser diferente, venceu, está vencendo e assim por diante. E olha, pastora, é só por esse trabalho que a gente faz há muitas décadas, que hoje vem à tona na mídia, vem à tona em tantos lugares o mesmo assunto, mas
Por isso que eu luto para que esse governo permaneça. Eu não estou nem me importando se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, gente. Porque eu acredito que uma nação que respeita as crianças, que respeita o carente, que respeita a mulher necessitada, está na unção de ela Deus. está na unção de Deus, ela prospera, sabe? Ela prospera. Então, eu sou contra o governo antigo, que tinha só por isso, mais por nada. Você fala, e a liberdade? A liberdade de escolha de uma criança, gente, ela é para uma vida inteira. Então lute, você que foi vítima e hoje usa igual, lute, Deus liberta, testifique, confessa, não tenha vergonha. Pede ajuda. O mundo pode ficar contra vocês, mas Jesus estará te segurando, aleluia, te abastecendo, te perdoando, te restituindo. Tem muito testemunho glorioso desse. Hoje a gente nem pensava em abortar esse assunto. Não. Se o Senhor trouxe à tona, porque tem pessoas desesperadas do lado de lá, e Deus ouviu seu clamor, a voz do seu coração, e fez a verdade vir à tona. Aleluia, louvado seja Deus. É algo que realmente me emociona, me enche de vontade de lutar, de alegria de vencer. Pastora, não está sendo normal essa vontade de chorar depois de falar? Eu creio que Deus hoje levantou muitos homens e mulheres para estar ao nosso lado. Esse favor. Essa aí. Não cansa, amada, amado, que luta junto. Não cansa, a vitória é grande, vale a pena. Você fala, pastor, vale a pena? Você passou por tanto, se você não tivesse falado, não estava melhor? Não, eu estou feliz hoje de Deus ter me usado. Sou feliz de ter libertado pessoas e vale a pena falar não na cara do diabo mesmo e não falar assim, será? Não fala será, você é ciente, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você é uma criatura que Deus transformou e você sabe aonde o diabo está atuando e você sabe muito bem da fraqueza e pode libertar pessoas e o galardão é inconfundível, mas só a graça que Ele nos dá vivendo nessa terra já é bastante. Bastante. Ele recompensa bem. E uma alma vale o mundo inteiro. Pastora, passou-se 5 minutos por hoje, foi bom demais. Hoje foi incrível, Deus alcançou pessoas. Ai, a presença de Deus está forte, a pastora. Presença tá. Hoje aqueles dias que eu desligo a live, viu? A gente igual a Ritinha aí, vai chorar, orar, cantar. Hoje para mim é aquele dia. Porque é muito glorioso sentir a presença de Deus numa live simples, porque Ele está alcançando almas preciosas. Aleluia, Jesus. Então, do meu coração, olha, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos de uma forma completa, que haja a confirmação da palavra, e Deus abençoe o rebanho, o ministério, as criancinhas, as mulheres, os homens, os vítimas, em nome de Jesus. E Deus continue abençoando nossa nação, nosso presidente, nossos governantes. Em nome de Jesus, que caia a bênção sobre mim e a pastorinha Kel. Em nome de Jesus, está em tuas mãos para que continue a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. O que precisar de nós tiver nosso alcance, da minha parte, nosso zap, pode pedir oração, pode agradecer, estamos aqui, estamos vivos para viver a graça. Um beijão, amo vocês. Ai, pastorina, estou cheia da presença de Deus aqui. Queridos, obrigada por cada participação. Eu tenho certeza que hoje Deus fez um grande milagre na tua casa. Eu posso sentir um milagre. Dá para sentir que Deus agiu em muitos corações. Houveram muitas libertações. E Deus está agindo sobre a tua vida. Espalhe essa boa nova, espalhe essa palavra, espalhe essa live. Glória a Deus. O Senhor vai te abençoar muito. Até quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos às 20 horas juntinhos. E quando terminar essa live, continua na unção, tá bom? Não desista, continue crendo. O Senhor é contigo. Pastora, Obrigada. seja uma bênção. Beijão. Te amo.